E aí, pessoal, tudo bem? Hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo. Então, vou contextualizar um pouco para vocês. Lembram que em sala de aula nós trabalhamos os ideais iluministas, demos continuidade às revoluções de forma remota, depois estudamos a conjuração baiana e a conjuração mineira. Todo o conteúdo que nós vimos até agora está interligado com as ideias iluministas que vimos no primeiro bimestre e continuamos a ver ao longo dos conteúdos e foram impulsionados a partir da Revolução Francesa. Então, o conteúdo de hoje é sobre a independência dos Estados Unidos, a independência da América Espanhola e a independência do Haiti, São Domingos. Independência dos Estados Unidos. A partir do século XVIII, alguns ingleses começaram a se fixar na América do Norte, às margens do Oceano Atlântico. Neste local foi fundada as 13 colônias. Durante a conquista da América do Norte, os colonos ingleses atacavam povos indígenas para ficarem com suas terras. A força de trabalho dos africanos escravizados foi utilizada em diversas colônias. O processo de independência das 13 colônias começou depois da Guerra dos 7 Anos, onde ingleses e franceses disputaram territórios na América do Norte, Índia e em outras partes do mundo. Os ingleses venceram a guerra, mas foram abalados pelos gastos militares. Então, resolveram obter maiores lucros das 13 colônias, aprovando leis que exploravam os colonos americanos. Este processo acabou impulsionando a independência dos Estados Unidos. Fez parte desse processo as ideias iluministas de liberdade, justiça e combate à opressão, com destaque para o liberalismo político do filósofo inglês John Locke. Lembram que estudamos sobre eles ainda em sala de aula? Independência da América Espanhola. A Espanha dominou uma grande parte da América durante 3 séculos, até o início do século XIX. A administração era feita por 4 vice-reinados, Nova Espanha, Peru, Nova Granada e Rio da Prata, e 4 capitanias gerais, Cuba, Guatemala, Venezuela e Peru. Um dos processos de resistência ao domínio espanhol mais importante foi a Revolução de Tupac Amaru. Os principais objetivos eram expulsar os espanhóis, instaurar o Império Inca e acabar com a escravidão. Na América do Norte, as primeiras lutas pela independência do México, Nova Espanha, receberam forte apoio popular. Essas lutas ocorreram entre 1810 e 1815 e foram lideradas pelos padres Miguel Hidalgo e José Morelos. O movimento exigia, entre outras coisas, a distribuição de terras e o fim do trabalho forçado e impostos pagos pelos indígenas. Na América do Sul, José de San Martín e Simão Bolívar foram um dos líderes mais importantes pela independência, comandaram grandes exércitos contra as forças espanholas. Independência do Haiti, São Domingos. A produção agrícola organizada durante a colonização francesa no Haiti baseou-se no latifúndio, na mão de obra escrava e de origem africana e da exportação. Com o nome de São Domingos, essa colônia francesa garantiu à França uma expressiva produção de açúcar, anil, algodão e gado. Os africanos escravizados passaram a entrar em confronto com a elite. Teve como principal liderança Toussaint Louverture, que entre 1791 e 1803 organizou tropa de negros contra os grandes proprietários de terra de São Domingos, mas a revolução foi reprimida por Napoleão Bonaparte e o líder foi morto em 1803. Mas a guerra continuou por diversos setores da sociedade contra o domínio sobre o Haiti. Sob a liderança de Jean-Jacques Dessalines, a independência e o fim da escravidão foram proclamados em 1804. A independência do Haiti foi a única revolta de pessoas escravizadas que teve sucesso e gerou muita preocupação para as elites coloniais da época. Então, por hoje é só, pessoal. Até mais!